Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. Crismed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o Santa Casa e você. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios a médica infectologista, doutora Giovana Flávio Barreto Reis. Boa noite, doutora. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Doutora, minha primeira pergunta tem uma curiosidade jornalística. Explica pra gente o que faz um médico infectologista. O infectologista é um especialista clínico, né, da área clínica da medicina, que lida e aborda todas as questões relacionadas às doenças infecciosas, ou seja, os micro-organismos, então as doenças, os micro-organismos transmissores de doenças, então infecções por bactérias, vírus, protozoários, fungos. É um especialista altamente ligado a todas as questões de epidemia, que tem uma formação de alerta para isso, de controle de infecção, com várias áreas dentro da medicina, tanto dentro do hospital, tem a infectologia hospitalar, que muitos especialistas se dedicam a isso, eu particularmente é uma das coisas que eu mais faço, que tanto interna as doenças infecciosas, para o cuidado delas, quanto dá suporte às outras especialidades dentro do hospital, as outras equipes, é muito comum que necessitem do apoio do infectologista em diversas ocasiões. Outras equipes ligadas à infectologia são mais direcionadas às equipes de infecção hospitalar, ao controle de infecção hospitalar. Outras trabalham só em serviços ambulatoriais, ambulatório de AIDS, ambulatório de hepatite. Então, é uma especialidade muito ampla dentro da medicina e muito requisitada, apesar de ter um número restrito de profissionais. Doutora, como que uma infecção ela entra no organismo da pessoa? Quais são os canais em que a infecção entra no nosso organismo? São múltiplas as vias de infecções. De uma forma mais simples, a gente pode entender que algumas infecções, elas são, e muitas delas, elas são secundárias aos nossos próprios micro-organismos, então aqueles que nós somos colonizados por eles, na boca, na via aérea, no trato digestivo, e por alguma quebra do sistema imune, algum desequilíbrio entre hospedeiro, parasita e sistema imune, nós adoecemos. Outras doenças são as doenças que são classificadas como doenças contagiosas, né? Que elas vêm de algum veículo externo ou de um vetor. Então, nós adquirimos esse micro-organismo a partir de uma fonte externa. E por inúmeras vias, as infecções se iniciam e se propagam.
Então, a via aérea é uma via muito importante para múltiplas infecções, a via digestiva, por contaminação por água e alimentos, a via cutânea, alguns vetores, alguns micro-organismos são introduzidos por picada de insetos, por mordedura de animais. Então, a doença infecciosa se inicia de um grande princípio, onde você há esse contato hospedeiro-parasita com um desequilíbrio do sistema imune. Isso é o grande marco de tudo, né? Só adoece, a gente tem que pensar isso, acho que isso em todo o ramo da medicina, quando há esse desequilíbrio do sistema imune, inicia-se realmente as doenças. Você tocou no assunto, a picada de alguns animais. A gente, infelizmente, vivemos aí com a Aedes aegypti, que antes transmitia só a dengue, agora está transmitindo o chikungunya, o zika vírus e, recentemente, temos alguns casos já no Brasil de febre amarela. Como é que está essa vigilância, digamos assim, os médicos, o Ministério da Saúde se conversam a respeito dessa nova doença que é transmitida pelo mesmo vetor, que é o Aedes aegypti? São doenças, na verdade, que a gente passou a ter uma preocupação muito grande com elas, por causa das epidemias, por causa algumas são doenças reemergentes, mas, na verdade, são todos micro-organismos conhecidos e antigos. A gente tem um grande problema entre todas essas doenças que você tocou, Guto, que é o vetor, que é um vetor comum. Então, nós sempre tivemos uma vigilância de décadas, né? As âncoras da medicina e da infectologia se preocuparam com febre amarela décadas no passado, com a grande introdução, toda a história da vacina de febre amarela. Infelizmente, é uma doença que está agora, ela reemergiu nessa forma de epidemia, em algumas situações, muito provavelmente por algum desequilíbrio entre o ecossistema onde o agente vive. Ou seja, a culpa é nossa do homem, né? Nós é que provocamos esse desequilíbrio. Sempre. Eu acho que o desequilíbrio na natureza sempre tem o papel do homem, invadindo áreas que não eram para ser invadidas, não tendo preocupação com as florestas, o desequilíbrio de invasões de áreas de mata, infelizmente, a nossa pouca educação com os dejetos, com o lixo, continuamos, a gente fala muito, reclama da dengue, culpa o governo, sempre coloca a culpa no governo, mas é muito comum a gente estar andando de carro e ver alguém jogando uma garrafinha pela janela, um copo plástico, né? Muitos nas festas, se você passar, em alguns locais você vê, após uma festa, você vê que tem milhares de copinhos plásticos no chão. E basta um pouquinho só de água para aquele copinho virar isso, eu acho que é toda uma responsabilidade social que tem que ser partilhada, compartilhada. Todos nós vivemos no mundo, né? Nós somos passageiros aqui desse planeta e nós precisamos cuidar deles. Todos nós com as suas devidas responsabilidades. Toda a área governamental, quer seja municipal, estadual, federal, tem as suas responsabilidades, com certeza, como grandes gestores, né, na saúde pública, mas o indivíduo não pode tirar a responsabilidade própria. Quando a gente deixa água, quando a gente joga o lixo no local indevido, quando a gente descarta um material plástico na rua, que a gente sabe que vai chover, que vai criar água e que é a casa do Aedes, né? A gente vai propiciar ali, vai começar a se propagar esse vetor, que agora vira um monstro, né? É um pesadelo. É um 4 em 1 agora. Agora. Até quando e até qual mais, e o que vem por aí é sempre um susto muito grande. A gente acaba de começar a introduzir uma vacina para dengue, e aí a gente vai ter vacina para dengue, isso vai dar uma proteção pelo menos boa para doença grave. Aí a gente tem chikungunya, tem zika e agora o retorno da febre amarela. Então, cuidar do vetor, a não procriação do vetor é a profilaxia, que é a prevenção mais importante. Isso é um dever de todos, porque as pesquisas mostram que 70%, o Aedes aegypti é um mosquito caseiro. Ele 70% dos casos acontecem dentro das casas. Ele está perto da gente, está nas piscinas, que aí nós não nos descuidamos, né? A gente reclama do descarte inadequado do lixo lá na população de baixa renda, mas também existem pessoas que deixam suas casas com as suas piscinas em condição inadequada. Então, por isso que eu sempre penso que é um partilhar de uma responsabilidade social. Todos nós vivemos aqui no mundo, e a gente precisa compartilhar dessas responsabilidades e fazer um mundo melhor. Né? No caso da febre amarela, doutora,
existe aí uma falta de informação, na minha opinião, sobre quem deve tomar a vacina, quem não precisa tomar. Qual a orientação médica a respeito disso? A vacina da febre amarela, as pessoas devem seguir as normatizações das orientações do Ministério da Saúde. Nós temos equipes técnicas excelentes que controlam e que estão atentas a essa doença, que é uma doença de notificação compulsória. Então, a princípio, deve se vacinar para a febre amarela as pessoas que vivem em região de risco ou que vão se deslocar para essas regiões de risco de febre amarela. E existem algumas contraindicações da vacina da febre amarela. Então, que são várias. Então, assim, por exemplo, acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, então, por exemplo, pacientes com AIDS, pacientes em uso de quimioterapia, de medicações imunossupressoras, são pessoas que não devem se vacinar para a febre amarela, salvo exceção de extrema indicação pelo seu médico quando ele pesar risco-benefício para isso. Não é assim, porque uma vacina é gratuita, está dando no posto, todo mundo que tem que se vacinar. Em vacina a gente tem um raciocínio seguinte: a vacina que não está indicada, ela está contraindicada. Ou seja, ela vai fazer mal. Ela tem um risco, ela pode fazer mal. Particularmente é o exemplo da febre amarela por ser uma vacina de vírus vivo atenuado. Se ela for administrada num paciente que tenha problemas imunológicos, esse indivíduo ele pode desenvolver a febre amarela, resultado desse vírus. Porque ele não é um vírus morto, ele é um vírus atenuado. Então, num indivíduo imunossuprimido, ele pode provocar um quadro clínico da própria doença ou inúmeras outras complicações. No caso de grávidas e aquelas mães que acabaram de dar à luz e que estão amamentando? As grávidas têm orientação se essa grávida morar em área de risco. Você vai pesar risco-benefício. Então, uma pessoa que não tem ela vive na área de risco, ela vai ter que pesar risco-benefício. Porque se ela vive na área de risco e gestante tiver febre amarela, aí sim ela é um paciente de potencial gravidade ainda maior. Porque a febre amarela também pode ser transmitida para o bebê. Se ela vier a ter uma febre amarela por consequência da vacina, uma forma da doença consequência da vacina, o bebê vai ser atingido. Febre amarela é uma doença grave, né? Potencialmente grave na maioria dos casos. Então, precisam ser restritos. Então, eu acho que a melhor orientação é, quando chegar no posto de saúde, realmente se informar. Todos os postos onde as vacinas são oferecidas no Brasil têm os responsáveis técnicos, que é o responsável do posto, que é uma enfermeira que é bem formada com esses conceitos. Sempre, em todas as unidades, tem um médico responsável pela unidade. E as informações, as orientações são repassadas pelo Ministério da Saúde com uma frequência incrível. Às vezes, dia a dia. Eu trabalho no Emílio Ribas, então a gente recebe informações praticamente diárias, vamos dizer, se elas forem necessárias. Então, se vier normatização, se vier orientações, essas informações são repassadas para toda a rede de saúde pública. E, infelizmente, algumas pessoas se vacinam sem ter indicação. E podem ter consequência disso. Muito importante essa sua informação. Santa Casa e você vai fazer um rápido break e nós voltamos em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser.
Med Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Santa Casa e você já está de volta. Hoje nós recebemos aqui a médica infectologista da Santa Casa de Santos, a doutora Giovana Flávio Barreto Reis. Doutora Giovana, eu queria conversar com você agora sobre HIV/AIDS. Por conta das novas drogas, do coquetel que hoje é oferecido gratuitamente às pessoas, a maioria delas, principalmente os jovens, as pesquisas mostram isso, eles deixaram de se proteger em relação ao sexo, principalmente. Como que a senhora analisa essa situação, visto que quando a AIDS surgiu, era uma doença que não tinha cura, a proteção e a prevenção eram as únicas armas. Como é que hoje está essa situação do HIV/AIDS e das DSTs também, que são doenças correlatas a essa situação? Infelizmente, Guto, a incidência de AIDS, como a grande pandemia de DST que a gente tem, as outras DSTs, elas não ficaram controladas. A gente não diminuiu a incidência, a gente não diminuiu o número de casos ao longo dos anos. Sempre existiu uma preocupação do Ministério da Saúde, de toda a política de saúde em relação à prevenção, ao estímulo do uso de preservativo, a distribuição gratuita de preservativos que existe nos postos de saúde. Progredimos muito do ponto de vista terapêutico, né, e do controle da doença. Hoje a AIDS é uma doença com um controle infinitamente maior do que foi no início da epidemia, há 2 décadas, né, quase 3 décadas atrás, mas a prevenção ainda não é feita da forma correta. Eu acho que as pessoas, os indivíduos ainda não tem o devido respeito de uma doença, do risco de uma doença tão grave. O melhor tratamento para a AIDS não é o tratamento em si, é a prevenção. E para uma doença que existe uma prevenção efetiva, que é a prevenção de barreira, que é o uso de preservativos, a gente poderia ter um controle muito maior se cada indivíduo tivesse uma responsabilidade maior com a sua saúde. E aí, mas é uma doença multifatorial, porque tem outras coisas, outros aspectos envolvidos, tem a população dos usuários de droga, que às vezes durante a dependência química e o uso da droga perde, né, a noção da devida prevenção, que a gente chama de profilaxia. Infelizmente ainda não é o que desejamos. A gente esperaria que com todo esse veículo de comunicação social, internet, as pessoas, com toda essa disseminação de informação que existe, que hoje podem ser raríssimas as pessoas que não ouviram falar de AIDS, não sabem como prevenir e não têm a noção de que AIDS é uma doença séria. Mas ainda é muito aquém do que a gente gostaria. Porque a gente gostaria mesmo que a AIDS fosse uma doença erradicada.
A gente não tem isso, não temos perspectiva disso nos próximos anos. O que a gente tem hoje é um controle muito bom da doença, da progressão da doença, se o indivíduo se dispõe a tomar as medicações que são efetivas, que hoje a gente tem o protocolo de iniciar a terapia antirretroviral assim que é feito o diagnóstico, diferente que era no passado, esses protocolos vêm sendo mudados. A gente tem drogas efetivas, tem combinação de drogas com um número menor de comprimidos por dia, o que ajuda muito a pessoa a aderir a essa medicação. Então a gente tem uma doença sob controle clínico, vamos dizer, para aqueles que se dispõem a tomar remédio corretamente, fazer as suas consultas médicas, mas não temos o controle do ponto de vista de transmissão ainda como seria o adequado. Pela evolução das drogas, os efeitos colaterais também desse coquetel foram reduzidos? Porque no passado era um impacto grande. Muito menos que no passado, né? A gente tem drogas melhores, com menos efeitos colaterais. Nenhuma droga é isenta de efeito colateral. Então isso não pode também levar a gente a descansar e achar que a AIDS vira uma doença simples, porque em algumas situações eu tenho uma combinação de drogas que juntam 3 medicações num comprimido, o indivíduo toma um comprimido só por dia. Existe isso, a medicação é efetiva, mas efeitos colaterais existem. Então o controle médico precisa ser contínuo, ser prosseguido, e preferencialmente esse indivíduo precisa ser tratado com um especialista que tenha a informação adequada no grande controle da medicação, dos efeitos colaterais. As medicações têm vários efeitos cardiovasculares, renais, de distribuição de gordura. Não deve ser uma doença negligenciada como uma doença simples. Não é. Ainda mais quando o indivíduo, se ele não fizer um controle adequado da doença, se essa questão, esse estado imunológico entrar em descontrole, ele pode ter doenças oportunistas, doenças graves, que podem culminar no óbito, e a gente ainda tem mortalidade por AIDS. Não é uma doença que está controlada em 100% dos indivíduos. As pessoas continuam morrendo da síndrome, né? Do resultado dessa síndrome com depressão do sistema imune. Então, esse paciente ele tem que ser monitorado sempre? Sempre. As medicações, inclusive, elas não são liberadas a longo prazo. Os pacientes retiram as medicações nos polos de distribuição. Todo município, a maioria dos municípios tem o seu serviço próprio, ou às vezes há convênios entre municípios menores para retirada da medicação. Então, existem na rede pública os ambulatórios com os especialistas, na grande maioria com infectologistas que fazem esse controle. A medicação é liberada usualmente para 2, no máximo 3 meses. A cada 2, 3 meses o paciente tem que ter uma nova receita, uma receita atualizada, que isso tudo é documentado, que é uma prova que ele está fazendo o controle e está passando pelo médico. E aí ele é reavaliado pelo médico? Ele é reavaliado. O paciente com HIV, com AIDS, por mais estável clinicamente que ele esteja, ele não tem uma receita de terapia antirretroviral que vai durar 1 ano. Não é simplesmente ir lá no posto tomar remédio, ele precisa do controle. Ele precisa de um controle imunológico, de todos os exames gerais, para saber como andam as hemácias, o hemograma, o controle renal, o controle hepático, tudo isso é feito pelo especialista, com um controle muito rígido. Por isso a gente diz que o segmento ele é contínuo, não tem alta. Até para se evitar, como você falou, a incidência de doenças oportunistas que podem se aproveitar dessa baixa imunidade do paciente. Ou até de falha, né? De falha terapêutica, você precisa identificar, né? Se o paciente... se ele volta a positivar a carga viral, ele era um paciente com carga viral indetectável e volta a positivar, a gente vai fazer algumas hipóteses, ou o remédio falhou, ou o paciente falhou em tomar o remédio. Não tomou como deveria tomar. Não tomou como deveria, e aí a gente identifica nessas visitas, nesses exames de controle, se um determinado exame, que é o principal dele, né, que chama a contagem das células CD4, se essas células caírem a um limite crítico, esse é o momento da possibilidade de instalação das doenças oportunistas, né? Oportunistas por isso. Doenças, micro-organismos que aproveitam, então, desta oportunidade de um sistema imune debilitado assim, e elas se reativam. E aí, para se reverter esse quadro, é sempre mais difícil. Quando essa doença
se instala numa pessoa já debilitada? Algumas doenças oportunistas, elas têm uma taxa de mortalidade alta. Então, podem ser doenças muito graves, de acometimento do sistema nervoso central, de doenças neurológicas severas, que podem levar ao óbito ou levar a sequelas, de pneumonias, que podem cursar com insuficiência respiratória aguda e até óbito. Então, as doenças oportunistas, elas são normalmente doenças graves. Por isso que a gente, né, tem os serviços de referência, os serviços de enfermaria, essa retaguarda, é o exemplo do nosso serviço na Santa Casa. Então, a nossa maior população de pacientes internados são de pacientes com infecção pelo HIV. Perfeito. Doutora Giovana, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pelas informações, pela presença. Como eu sempre digo, a senhora voltará aqui porque o assunto é muito vasto e a informação acho que é a nossa maior arma. Não é um assunto que não se acaba. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Santa Casa e você, fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. CrisMed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.